Olá pessoal, hoje eu vou fazer para vocês um estrogonofe de frango. E só lembrando que essa receita ela é uma variação da receita original russa, porque a receita original é um pouquinho mais elaborada e vão alguns ingredientes a mais. E só lembrando que esses ingredientes estão disponíveis no site teleamigos.com, então vamos ao preparo. Então aqui eu tenho por volta de 400 gramas de peito de frango cortado em tiras. Eu cortei em tirinhas finas assim para ficar mais fácil na hora de fazer, de dourar ele. Mas toma cuidado para você não cortar grossas demais, porque senão vai demorar para cozinhar, tá? A intenção aqui é de fazer um prato rápido, né? E você também pode substituir por carne de boi, se você quiser, por carne bovina. Você pode fazer com alcatra, ou picanha, ou contrafilé. Uma carne de preferência que não tenha muita gordura. Também você pode cortar em tirinhas, ou então se você quiser pode cortar em cubinhos pequenos, tá? Eu prefiro assim em tirinhas, mas se quiser em cubos também pode, mas lembrando, não deixar muito grande para não demorar muito o cozimento, ok? Então o primeiro passo aqui nós vamos temperar com pimenta a gosto. Somente pimenta, eu não vou usar sal, porque o sal vai fazer com que a carne libere água e líquido e eu não quero. Primeiro eu só quero dourar ela para depois partir para o cozimento. Então eu vou distribuir bem a pimenta, o tempero aqui. E é só isso. Agora nós vamos na panela dar uma dourada nessa carne. Então aqui numa frigideira eu vou colocar em fogo alto e vou colocar uma colher de sopa de margarina. Vou derreter essa margarina e assim que a margarina já derreter, eu vou colocar metade dessa carne. Eu não vou colocar toda, porque primeiro nós vamos dourar a carne. E se eu colocar toda, ela vai acabar soltando água. E primeiro nós queremos dourar. Esse processo ajuda a carne a ficar mais saborosa e mais suculenta também. Primeiro dourar a carne, para depois você partir para o processo de cozimento. Isso ajuda bastante. Então aqui eu vou deixar a carne sem ficar mexendo, dourar, para ela não soltar água. Pronto, a carne já dourou desse lado. Agora eu vou virar para que ela doure do outro lado também. Após a carne ter dado uma leve dourada, agora eu vou retirar essa carne. E na mesma frigideira, ainda em fogo alto, eu não vou colocar mais margarina, vou colocar o restante da carne. Vou espalhar. Como a frigideira vai estar bem quente, aqui ela vai dourar mais rápido. Agora eu vou transferir toda a carne para um prato, o restante da carne, na verdade. E agora na mesma frigideira, ela estava em fogo alto, eu vou colocar em fogo baixo. Aqui nós vamos dourar o tempero, que são 2 dentes de alho bem picadinhos, 2 dentes grandes. No mesmo óleo ainda, não há necessidade de mais óleo, a gente vai dourar esse alho. Aqui eu não estou usando cebola, porque eu prefiro estrogonofe só temperado com alho. Mas se você preferir, você pode colocar, tá? Em quantidade que você mais gosta. A cebola bem picadinha, para não ficar aqueles pedaços grosseiros. Pronto, depois que o alho dourou, eu vou devolver aqui os pedaços de frango. Dá uma misturadinha para distribuir o tempero na carne. E ainda tá em fogo baixo, tá? Eu vou colocar um pouco de sal a gosto. Toma cuidado para não salgar demais. Sempre em fogo baixo agora, de agora pra frente. Eu vou colocar 3 colheres de sopa de ketchup. E você pode estar usando também extrato de tomate, se você preferir, no lugar. Tem pessoas que preferem mais ketchup, pode colocar mais. Se quiser menos, coloca menos. Que é tipo meio a gosto, né? E vou colocar meia colher de sopa de mostarda. A mostarda que eu tô usando, essa mostarda aqui, ela é uma mostarda em grãos ainda. O pessoal que mora aqui no Japão, ela é assim, tá? Mas se você quiser, você pode usar a mostarda Dijon também. Ou então aquele molho à base de mostarda que vocês comem com lanche, né? Pode ser aquele também. Eu gosto de usar essa em grãos. Vou distribuir aqui.
Nessa altura, com certeza o frango já tá cozido. Vou mostrar pra vocês. Por isso que vale aquela dica do frango ser cortado em tirinhas, porque se ele ser cortado muito grosseiro, ele vai demorar muito pra cozinhar. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Vou provar. Ele já tá cozidinho. Eu vou colocar os champignons. Aqui tem 50 gramas de champignon cortado em lâminas. E por um instante, eu vou apagar o fogo e vou colocar uma lata de creme de leite sem soro. E se você não sabe retirar o soro do creme de leite, vai aparecer aqui embaixo. É só você clicar aqui, confere esse vídeo que você vai aprender como retirar o soro do creme de leite. Eu vou misturar ainda com o fogo desligado. Quem quiser que ele fique mais vermelhinho, pode colocar um pouquinho mais de ketchup a gosto. Ó, eu vou colocar um pouquinho mais, depois mais uma colher. Agora eu vou ligar o fogo, de novo em fogo baixo, até a gente aquecer esse creme de leite. Não é pra deixar ferver, porque senão ele talha. Então a gente só vai aquecer ele. E eu gosto do estrogonofe assim, um pouquinho mais espesso mesmo. Mas se você preferir ele um pouquinho mais líquido o molho, é só você reservar um pouco do soro do creme de leite e você vai adicionando e misturando de acordo com o seu gosto. Eu vou deixar aqui aquecer por uns 2 minutinhos, sem ferver. Pronto, já aqueceu, eu vou desligar o fogo e agora é só servir. Então aqui eu vou servir o nosso estrogonofe. Eu fiz o seguinte, uma tigelinha de vidro, eu coloquei o arroz e aí, quando você desenforma, ele fica assim, bonitinho. Algum refratáriozinho que você tiver, redondinho ou quadradinho, já dá uma apresentação bem bonitinha no arroz. Baby, baby, heat me up, because I'm cooking for you. Em cima dele eu vou salpicar um pouquinho de salsinha desidratada. Vou colocar uma folhinha de manjericão em cima do arroz e vou servir um pouquinho de batata palha. Essa batata palha, eu que fiz, ela ficou assim, bem sequinha. E assim fica o nosso estrogonofe. E agora vamos provar pra ver se ficou bom? Eu gostei bastante do estrogonofe, ele tá bem gostoso, ficou bem cremosinho. Eu gosto dele assim. Mas se você preferir um molho dele menos espesso, vale lembrar aquela dica que eu passei pra vocês do soro do creme de leite. E eu quero lembrar mais uma vez que você também pode substituir por carne bovina se você preferir. E essa e outras receitas estão disponíveis lá no site receitasdemais.com. E o bacana desse site é que você tem como imprimir essa receita pra você. E é isso, essa foi a receita de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que aproveitem na casa de vocês e depois comentem pra gente o que vocês acharam. Muito obrigada por assistirem e até a próxima. Tchau, tchau! Enticing me up, baby, baby, hold me up, because I'm steaming for you.